Agora eu vou aproveitar que a palavra está com ele, porque a gente está falando de Pará aqui. Você está com 39 anos. Isso. Ele está falando, eu ouvi ele falar em Vilharia, mas não foi eu que falei. Quero saber de você se é difícil tomar essa decisão. É difícil parar de jogar? Para mim, vai ser muito difícil, porque eu gosto de jogar futebol. Futebol me proporcionou coisas que eu nem sonhava, me proporcionou jogar na seleção, na Europa. Então, eu amo jogar futebol enquanto tiver saúde, disposição e Deus permitir, eu quero continuar jogando, mas é uma decisão difícil. Eu acredito que para nós brasileiros é muito mais difícil do que os europeus. Os europeus têm uma facilidade maior para tomar essa decisão, né? E um jogador que eu tive a oportunidade, o Philipp Lahm, né? Acho que parou também muito cedo. Então, para nós aqui, sem dúvida, é mais difícil parar. Eu falei que eu estava na Inglaterra mês passado, sorteio com Alan Shearer. Ele era capitão da seleção inglesa. Ele abandonou a seleção com 29 anos. Ele falou que foi uma decisão muito difícil, mas ele estava sentindo centroavante, ele estava perdendo um pouco de velocidade e foi a única maneira de prolongar a carreira dele, abandonar a seleção. Se você olha para a carreira dele na seleção, ele fez um jogo fora da Europa. Jogador sul-americano não faz isso. Os jogadores sul-americanos, pensa, vocês, enquanto estava jogando, como você viajava muito. Os sacrifícios que jogador sul-americano faz para defender a sua seleção são incríveis. E o que acontece quando a seleção perde? Primeiro a ser criticado é quem joga fora. Mercenários, não entende mais. E, mesmo assim... E uma dificuldade muito grande nessa logística, né? Porque às vezes você vem para o Brasil, você joga o final de semana, as eliminatórias, e joga na quarta-feira. Na quinta-feira você volta para a Europa, chega lá na sexta-noite... 12 horinhas de avião. 12 horas de avião, chega na sexta-noite, você tem talvez, se você tiver sorte, o jogo para o domingo. Porque algumas vezes acontece de ter jogo no sábado. Então você chega, dorme, quando tem o fuso horário também, às vezes dorme, não dorme, mas aí você já acorda para a partida. Então esse desgaste é muito maior. Há um outro componente para os jogadores brasileiros, acredito que os argentinos também. Eu acompanhei em 94 nos Estados Unidos a pressão terrível que foi sobre a seleção brasileira. Eu tenho a impressão que vocês, para nós, torcedores, jornalistas, tal, tudo é muito bonito, tal. Mas o jogador sofre muito na Copa do Mundo. Uma pressão psicológica. Muito grande. É isso que eu estou correto nisso? Não, está correto, Marco. E as dificuldades físicas também. Eu, por exemplo, em 94, eu estava com uma tendinite crônica, tomava Voltaren antes do jogo, nunca comentei isso. Aí, quando voltei para a Europa, acabei tendo que fazer uma cirurgia, né? E é o que o Marco Antônio falou, a pressão, o estresse emocional, o desgaste emocional, ele é enorme, né, Milton? Principalmente na seleção, onde no clube a margem de erro é maior. Na seleção, ela é muito reduzida, a cobrança é enorme. Ainda mais numa Copa, né? São 7 jogos em 30 dias, né? E 24 fica marcado pro resto da vida. Exatamente, você não pode nem pensar nisso. Se você pensar nisso, você nem sai em campo, nem joga. E a pressão dos 24 anos também que o Brasil não conquistava, né? Agora, para mim, deixar o futebol não foi tão difícil. Foi difícil depois. Porque o que aconteceu? Marco, por exemplo, as jogadas que eu sempre cheguei, olhava a bola, Milton, falava, essa bola é minha. Vou chegar antes. Eu chegava e levava, a bola era minha. Chegou um momento no La Corunha que eu chegava, o cara já tinha levado a bola. Ou seja, você começa a chegar tarde, porque assim, mentalmente você continua estando muito bem, só que o corpo não acompanha, né? Aí eu decidi parei no La Corunha, acabei voltando para o Brasil, tive uma oferta do... Quantos anos? 37,5, quase 38. Aí tive uma oferta do São Paulo e uma do Corinthians. Aí achei melhor não aceitar, porque eu acho que tem aquela expectativa, né? O que a gente está falando aqui, expectativa é a mãe da frustração. O cara quer ver o Mauro Silva de 94. Perfeito, é isso. O Mauro Silva de 94 não existe mais. Então, a chance de frustração do torcedor que espera muito, você não consegue entregar. E foi quando eu decidi parar. Agora, Mauro, metade da tua carreira foi na Espanha, no La Coruña. 13 anos. 13 anos por lá. 13 anos. E lá hoje ele só não é prefeito porque não quer, né? É bom que se registre isso, hein? E foi justamente nesse tempo que a Espanha passou por um processo de revolução no futebol. Né? Se tornou uma potência do futebol mundial. Você saiu de lá em 2005, foi isso? 2005, perfeito. 3 anos depois, Espanha campeã da Eurocopa.
e logo depois campeão mundial em 2010. 2010. O que foi decisivo, determinante para essa transformação e colocar a Espanha num outro patamar no futebol mundial? Olha, eu acho que teve vários aspectos assim. A questão dos clubes se tornarem sociedades anônimas também, eu acho que essa profissionalização na gestão foi um momento de transição, ajudou a organizar o futebol espanhol. Teve a questão das categorias de base também, que ajudou muito a gente pensar. Ele vinha ganhando mundiais, sub-20, a seleção da Espanha Isso, também. Isso, exatamente. Aí a base, o trabalho de base bem feito no Barcelona, tanto que a seleção 2010 campeã e a seleção 2008 era uma base muito forte do Barcelona e do Real Madrid. Tem o processo também de qualificação dos treinadores que está ocorrendo hoje no Brasil, a gente está um pouco atrasado, mas essa qualificação dos profissionais que atuam é muito importante, né? A gente pensar, principalmente, a gente fala muito no Brasil hoje, a gente não está formando bem nossos jogadores, mas aí hoje as entidades que administram o futebol, elas não exigem dos treinadores que trabalham nas categorias de base essa qualificação. Eles falam como é que vamos formar bem, como é que o treinador vai educar um jovem se ele mesmo não está preparado para isso, né? Então todo esse processo foi importante para o futebol espanhol e europeu como um todo.